Daí, gurizada, eu sou o professor Alessio e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, ativa o sininho para receber as novidades. Então, bora lá! Daí, gurizada, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre indução eletromagnética. Então, vamos dar uma passadinha pelo que a gente vai ver na aula de hoje. A gente vai falar sobre o fluxo magnético através de uma espira, sobre a indução eletromagnética, a lei de Faraday, Newman e Lenz. A gente vai falar também sobre a corrente alternada em um dínamo e, para concluir, vamos falar um pouquinho sobre como funcionam os transformadores. Então, sem perder mais tempo, let's bora! A gente viu na nossa aula sobre campo magnético em condutores elétricos que o Ørsted fez experimentos onde ele demonstrou que a passagem de corrente elétrica num condutor gera em torno desse condutor campo magnético. O Faraday provou a questão de simetria, que o campo magnético também é capaz de gerar corrente elétrica. Então, o Faraday provou exatamente o contrário do que o Ørsted já tinha provado. E com isso, a questão de magnetismo e eletricidade já não podem mais ser dissociadas. A gente sempre que tem eletricidade tem magnetismo. Se eu tenho magnetismo, eu também consigo gerar eletricidade. A partir daí a gente começa a falar em eletromagnetismo sempre. Quando a gente fala sobre indução eletromagnética, uma determinação importante é a do fluxo magnético. O fluxo magnético relaciona as grandezas campo magnético, a área da espira e o ângulo entre a reta normal da espira com as linhas de campo. Dependendo do ângulo entre a espira e as linhas de campo, eu posso ter um fluxo maior ou menor por dentro da espira. O fluxo magnético é dado em Weber no sistema internacional. Para isso eu tenho que usar o campo magnético em Tesla e a área da espira deve estar em metros quadrados. Vamos falar então de alguns casos particulares do fluxo magnético através de uma espira. O primeiro deles, quando o ângulo entre a normal da espira e as linhas de campo formam 90 graus. Quando isso acontece e eu for calcular meu fluxo, lembra que fluxo é campo vezes área vezes cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo de 90 é igual a zero. Zero vezes qualquer área vezes qualquer campo magnético vai dar zero. Então, nesse caso, o fluxo é zero, não está passando nenhuma linha de campo por dentro da minha espira. Então, quando o ângulo for de 90 graus, entre a normal da espira e as linhas de campo, meu fluxo vai ser igual a zero. Agora, quando meu ângulo é de 0 graus entre a normal, a espira e as linhas de campo, nesse caso é onde eu tenho o fluxo máximo, porque cosseno de 90 é igual a 1, e aí meu fluxo fica só campo vezes área. Então, ali na primeira situação, quando o ângulo é de 90 graus, é onde eu tenho o fluxo mínimo, não está passando linha nenhuma. O ângulo é de 90 graus, o fluxo é zero. Quando o ângulo é de 0 graus, tem o fluxo máximo, que vai ser campo vezes a área. Quando uma espira condutora é submetida a uma variação de fluxo magnético, vai surgir nessa espira uma corrente elétrica induzida. Essa corrente, por sua vez, vai produzir uma força eletromotriz induzida, porque a espira tem uma determinada resistência. E a primeira lei, a gente pode relacionar com a primeira lei de Ohm, onde a tensão, a força eletromotriz, é igual à resistência vezes a corrente. Então, se eu tenho uma resistência e tenho uma corrente, eu estou produzindo ali uma força eletromotriz. Como a corrente é induzida, a força eletromotriz também é uma força eletromotriz induzida. Vamos tentar entender um pouquinho mais, então, sobre a lei de Lenz. A lei de Lenz diz que os efeitos da força eletromotriz induzida tendem sempre a se opor às causas que lhe deram origem. Isso se deve à terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. O sentido da corrente elétrica induzida é tal que ele se opõe à variação de fluxo que deu origem a essa corrente.
Então, para a gente entender melhor aqui, se eu aproximo, por exemplo, um ímã com o polo norte voltado para a espira, vai ter de surgir deste lado de cima da espira um polo norte, para tentar opor a esse movimento que o ímã está fazendo. Para surgir um polo norte na parte de cima da espira, preciso ter uma corrente circulando aqui no sentido anti-horário. E aí, usando a regra da mão direita, a gente verifica que o campo vai estar voltado para cima. Então, a corrente que surge nessa situação é uma corrente no sentido anti-horário. Se eu agora, ao invés de aproximar, eu estiver afastando meu ímã com o polo sul voltado para a espira, ele tende a puxar de volta esse ímã. E para puxar de volta, tem que surgir de novo um polo norte nessa parte de cima da minha espira. E a gente viu antes que para surgir um polo norte na parte de cima da minha espira, a corrente tem que estar no sentido anti-horário. Então, vai surgir uma corrente sempre para tentar fazer com que meu ímã volte ao estado de equilíbrio que ele estava. Se eu estou aproximando, a minha espira vai tender a afastar de volta esse ímã. Se meu ímã está se afastando, minha espira vai gerar uma corrente para tentar trazer esse ímã de volta. Aqui outra situação, eu estou afastando, mas agora com o polo norte voltado para a espira. Então na parte de cima da espira tem que surgir um polo sul. Para isso acontecer, a minha corrente tem que estar no sentido horário. Ou eu posso estar aproximando com o polo sul. Se eu aproximo com o polo sul, vai de novo surgir uma corrente no sentido anti-horário para surgir aqui na parte de cima um polo sul e tentar novamente afastar o ímã. Então, a corrente induzida que surge é para tentar frear o movimento do ímã, seja se ele está se afastando ou seja se ele estiver se aproximando da espira. Então aqui a gente chega na lei de Faraday, Newman e Lenz, que diz que a força eletromotriz induzida é igual a menos a variação de fluxo dentro de um intervalo de tempo. Esse sinal negativo que aparece no menos a variação de fluxo pelo intervalo de tempo se deve à corrente induzida produzir um fluxo no sentido oposto ao fluxo do indutor. Eu consigo ter essa variação de fluxo que vai gerar a minha força eletromotriz induzida variando, por exemplo, o campo magnético ou variando a área ou ainda girando a espira, porque lembra que se eu variar o ângulo, eu estou variando o fluxo magnético através da espira. Então, variando qualquer uma dessas grandezas, eu tenho uma variação do fluxo que, por consequência, vai produzir uma força eletromotriz induzida. Quando eu tenho um condutor de corrente elétrica dentro de um campo uniforme se movimentando com velocidade constante, eu posso chegar numa outra equação para calcular a força eletromotriz induzida relacionando a força elétrica com a força magnética. Como ele está se movimentando com velocidade constante, a força elétrica é igual à força magnética. E aí eu posso chegar numa relação onde o campo elétrico vai ser igual a velocidade vezes o campo magnético. A gente lembra que num campo elétrico uniforme, campo elétrico vezes a distância me dá a diferença de potencial, me dá a tensão, que nesse caso é a minha força eletromotriz. E a gente viu que campo elétrico é velocidade vezes campo magnético. Então eu chego numa outra equação para a força eletromotriz induzida que depende do campo magnético, depende do comprimento do condutor e depende da velocidade com a qual ele está se deslocando. Quanto maior for a velocidade, maior vai ser a minha força eletromotriz e maior vai ser a corrente induzida que eu vou estar gerando, por exemplo, no meu condutor. Vamos falar então da corrente alternada em um dínamo. Um dínamo ele é composto por uma espira e ímãs, onde eu vou ter campo magnético produzido, um campo magnético uniforme entre esses ímãs. Lembra que as linhas de campo saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Dependendo de como está essa espira dentro desse campo magnético, eu vou ter um fluxo maior ou menor passando por dentro dessa espira. Então, nessa situação,
onde o ângulo é de 0 graus ali, é onde eu tenho o maior fluxo magnético através da minha espira. Lembra que onde o ângulo é de 90 graus é onde eu não tenho nenhuma linha passando por dentro dela. Então o meu fluxo magnético através da minha espira é 0. Então à medida que a minha espira vai girando dentro daquele campo magnético, eu vou alterando o fluxo magnético. E quando eu altero o meu fluxo magnético, eu tenho também uma força, eu estou gerando uma força eletromotriz induzida e, consequentemente, uma corrente elétrica induzida. Então, como a minha espira está girando, ora eu tenho fluxo num sentido e quando ela gira 180 graus, eu tenho um fluxo no outro sentido. Então, passou de um fluxo máximo para o fluxo mínimo, para o fluxo máximo de novo, só que no sentido contrário. E assim, à medida que ela vai girando, eu vou gerando um fluxo alternado e, consequentemente, devido a esse fluxo alternado, eu gero uma corrente elétrica alternada em um dínamo. Os transformadores utilizam o princípio da indução eletromagnética que a gente trabalhou até agora. Como é que funciona um transformador? Um transformador é composto de um núcleo de ferro, que pode ser imantado, e de duas bobinas, um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Esses enrolamentos são proporcionais às tensões de entrada e tensão de saída. Se o número de enrolamentos que eu tenho no primário for maior do que o número de enrolamentos que eu tenho no secundário, quer dizer que a tensão de entrada vai ser maior que a tensão de saída. Se eu tiver o inverso, o número de enrolamentos no primário for menor do que no secundário, a tensão de saída vai ser menor que a tensão de entrada. Essas tensões de entrada e de saída são proporcionais ao número de enrolamentos. Isso é, se eu quero diminuir a tensão pela metade, eu preciso que o número de enrolamentos no secundário seja metade do número de enrolamentos do primário. Se eu quiser triplicar a tensão, eu preciso que o número de enrolamentos do secundário seja 3 vezes maior do que o número de enrolamentos do primário. Quando eu ligo o primário a uma corrente alternada, ele vai gerar um fluxo magnético que ora está num sentido, ora está no outro. E isso, devido à variação desse fluxo magnético, vai gerar uma corrente elétrica induzida, que vai fazer com que eu tenha um fluxo magnético nesse meu núcleo de ferro. E, portanto, como esse fluxo magnético vai estar ora num sentido, ora em outro sentido, eu também vou gerar uma corrente induzida nesse segundo enrolamento, consequentemente produzindo uma força eletromotriz induzida de saída. Importante, eu não consigo utilizar transformadores em correntes elétricas contínuas, porque aí eu não vou ter a variação do fluxo, e se eu não tiver variação do fluxo, eu não vou ter uma corrente induzida. Gostaram da nossa aula de hoje? Gostou? Deixa o like, continua acompanhando o canal, te inscreve lá e até a próxima. Let's bora!